Isso aqui que eu vou te ensinar nesse vídeo é invisível para a maioria das pessoas, até mesmo eu não estava olhando isso, e isso pode fazer ou você perder dinheiro ou você conseguir colocar dinheiro no seu bolso. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te explicar exatamente do que eu estou falando. Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você não me acompanha lá no Instagram, eu te convido a me seguir também, a me acompanhar por lá, as minhas operações. Eu sempre estou postando lá os trades que eu pego, né? Enfim, você vai conseguir acompanhar mais de perto. E vamos lá para o que interessa, vamos lá para o gráfico. O que acontece, pessoal? Não basta, quando você está operando, você só observar o sinal. De uns tempos para cá, eu comecei a ser mais criterioso nisso. Como assim, Arthur? Do que você está falando? Ultimamente, o mercado, ultimamente não, foi sempre assim. O mercado ele tem uma média de movimentação que ele faz por dia, tá? Então o dólar faz a sua movimentação ali, o índice também, o Bitcoin também, né? Que são os ativos que eu mais opero. E o que acontece? Existem cenários onde não vale a pena você assumir determinados trades devido à média de amplitude desse ativo já ter sido extrapolada. Eu vou resumir, vou falar com palavras mais fáceis para vocês entenderem. O que estava acontecendo ultimamente comigo e estava me prejudicando muito? Eu estava tomando stops desnecessários. Eu estava entrando em operações, tá? Às vezes de pullback, né, a favor da tendência, e o mercado não estava tendo força para se desenvolver até o meu alvo final, até os meus alvos ali, que normalmente é de 3 para 1. Então, por exemplo, o preço subia, aí às vezes ele me dava oportunidade aqui em cima, né, num pullback, alguma coisa assim, eu pegava, ele andava um pouco e voltava. Ou seja, eu não estava conseguindo surfar normalmente os trades que eu surfava. Por que isso? E aí foi uma análise que eu fiz e eu passei a adotar essa medida que eu vou te explicar agora. O mercado diminuiu a amplitude, tá? Só que antigamente eu nem olhava para isso, pessoal. Eu operava, eu não ficava preocupado, tipo assim, qual que era a amplitude do dia. Porque o mercado ele se desenvolvia e quando ele engrenava ele ia embora, se ele fosse cair ele caía, se ele fosse subir ele subia. Só que de uns tempos para cá o mercado ele ficou mais travado. E eu não estava percebendo isso, eu estava forçando operações que o preço precisaria andar, o que ele não estava andando nos últimos pregões. E aí o que eu fiz? O que eu comecei a mapear? Eu comecei a mapear a média de volatilidade dos dias, né? Eu tenho feito isso de forma mensal. Como assim? Eu pego o último mês e eu avalio qual que foi a volatilidade média daquele mês. Então, por exemplo, a volatilidade média do índice está em 1.600 pontos, tá? Exemplo. O que isso quer dizer? Em média, o mercado tem se desenvolvido 1.600 pontos de máxima a mínima no pregão. No dólar, por exemplo, no último mês, eu tenho observado que a média de volatilidade é de 45 pontos. Por que isso é muito importante? Vamos lá. O que estava acontecendo? Vamos supor que o mercado ele tinha feito um movimento de alta ali, ele tinha feito um movimento de alta de, sei lá, 1.400 pontos, tá? E aí ele estava corrigindo aqui e estava me dando um sinal de compra, aonde da minha entrada até o meu alvo final, o mercado ele precisaria andar 700 pontos. Ou seja, a gente está contando que o mercado de máxima a mínima precisaria andar 2.100 pontos, o que sai da média de volatilidade. Então, esse trade aqui é um trade que tem baixo potencial, porque o mercado no último mês não tem tido amplitude nessa faixa de pontuação de 2.100 pontos. Então, o que acontece? Às vezes ele pode desenvolver um pouco mais aqui, 1.600 e acaba voltando. E isso estava me prejudicando muito, porque eu pegava uma operação e aí eu estava percebendo que o mercado não estava desenvolvendo nos meus alvos de 2 e 3 para 1. Eu pensava, pô, mas o mercado até certo período atrás ele se desenvolvia, agora não está se desenvolvendo. Ó, o celular tocando. E aí, galera, eu comecei a calcular a média de volatilidade, né? E eu faço isso de forma mensal. Então, sempre que vira o mês, eu faço um recálculo. Então, por exemplo, vai virar o mês agora, eu vou recalcular qual foi a média de oscilação do mês 8, que é o mês que nós estamos, no índice, no dólar e no Bitcoin. Eu faço isso nos três ativos. Então, isso otimizou demais os meus trades. Por quê? Porque quando eu vejo que uma operação ela está fora da média de amplitude, eu evito. E aí eu tento encaixar essa operação, às vezes numa entrada na vantagem, alguma coisa nesse sentido,
Pô, Arthur, o que que é isso? Entrada na vantagem, você tá falando grego. Galera, se vocês querem aprender de fato, né, eu quero virar o jogo mesmo, esquece curso, esquece ficar fazendo esse monte de curso gravado, isso não te ajuda, você vai para a prática, você não sabe o que fazer. O negócio é você acompanhar alguém em tempo real, você ter alguém ali te instruindo, e é isso que a gente faz dentro do meu ambiente ali da sala educacional. Então eu literalmente pego na mão dos alunos e conduzo eles na leitura. Se você tiver interesse, tem um link na descrição aqui embaixo, é só você clicar e falar comigo. Então, o que que eu estava percebendo? Como eu tenho uma média de oscilação, se o mercado estava me dando um trade que estava ficando acima dessa média, muitas vezes eu tento me posicionar um pouco antes, né, o que eu chamo de vantagem. Porque aí eu consigo encurtar o meu stop e encurtar o meu alvo. E às vezes eu consigo trazer o meu alvo para dentro dessa média. Galera, sem brincadeira, eu passei a fazer isso, né? Eu alterei, porque nada é 100%, né? Eu estou sempre estudando, analisando o mercado e os resultados estão aí, cara. Quem me acompanha lá no Instagram, se você me acompanha lá no Instagram, você vai ver. Hoje mesmo eu peguei um trade de 5 para 1, uma operação de 5 para 1. Ontem eu peguei um trade de 3 para 1. Ontem eu fiz uma compra aqui nesse pullback e saí aqui, ó, perto da máxima, arrisquei 100 pontos de stop, coloquei 300 no bolso, 3 para 1. Hoje eu peguei um outro trade aonde, ó, eu faço uma compra aqui nesse pullback também, ó. Eu faço uma compra aqui nessa região com meu stop técnico e eu surfei exatamente 5 para 1. Eu arrisquei 100 pontos, tá lá no meu Instagram, se vocês entrar lá vocês vão ver. Fiz 10k, arrisquei 100 pontos e busquei 500. Tudo isso depois que eu passei a avaliar a volatilidade do dia. Às vezes você tem tudo encaixado, você tem o contexto, você tem ali os gatilhos, você tem tudo favorável, mas o preço já está, entre aspas, esticado. Não vai rolar. E eu não olhava isso, eu não olhava, porque o mercado antigamente ele estava muito mais fluido, ele se desenvolvia muito mais. Mas desde o momento que eu vi que ele diminuiu a amplitude e os meus trades não estavam mais se desenvolvendo, eu falei, opa, peraí, tem que dar uma olhada. Foi onde eu cheguei nessa conclusão. A amplitude média do preço diminuiu. Então não adianta, por exemplo, eu querer pegar trades aqui, onde o mercado já subiu 1.000 pontos, e eu querer pegar trade aqui de 1.000 pontos de alvo, entendeu? Para o preço andar mais 1.000, ou seja, andar 2.000 pontos. Não vai rolar, galera. Não vai rolar. Então eu adaptei isso aí, fiz essa pequena correção e desde então, ó, essa semana foi top. Se você não me acompanha lá no Instagram, passa a me acompanhar lá para você ver um pouco mais das operações, dos trades. Eu sempre posto lá no Store. Fechou? No mais é isso. Espero que tenha sido útil para você. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!